Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcos, o tutor da disciplina de combinatória. Então, eu estou gravando esse vídeo com as soluções dos exercícios da lista 1, tá? Conforme combinado, porque no nosso último encontro eu tive problema com a gravação e eu não consegui disponibilizar o vídeo para vocês, tá? Então, comecemos aí com o exercício 1, tá? Item A. Então, o que diz o exercício 1, item A? Ele diz, calcule, usando as propriedades vistas em aula sobre fatorial, de um número, tá? Então, o item A, ele é 7 fatorial mais 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Então, isso vai ser igual. Então, primeira coisa, eu observo que 5 fatorial, ele é o menor fatorial aí na expressão. Então, eu vou expandir o 7 fatorial até chegar no 5 fatorial. Então, isso vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, mais o 5 fatorial que tinha lá na segunda parcela, tudo isso dividido por 5 fatorial. Então, isso aqui vai ficar igual, tá? Então, o que eu observo? Que na primeira parte aqui, no numerador, eu tenho 5 fatorial nas duas parcelas. Então, eu vou colocar 5 fatorial em evidência, aplicando a distributiva inversa. Então, quando eu coloco em evidência na primeira parcela, me sobra 7 vezes 6. Então, 7 vezes 6, mais. Na segunda parcela, não aparece, mas tem aqui 1 multiplicando esse fatorial, né? Então, quando eu coloco em evidência, me sobra 1 na segunda parcela. Tudo isso vai ficar multiplicado por 5 fatorial. Tudo isso dividido por 5 fatorial. Então, no meu numerador, eu tenho 2 fatores, onde um deles é 5 fatorial, e no meu denominador eu tenho 5 fatorial. Então, o que eu posso fazer? Simplificar esses dois 5 fatoriais e me resta o quê? 7 vezes 6 mais 1. Multiplicando aqui, 7 vezes 6 dá 42, mais 1, então isso vai dar 43. Então, o resultado final da expressão inicial, 7 fatorial mais 5 fatorial dividido por 5 fatorial, dá 43, ok? Então, esse é a solução do nosso primeiro exercício. Vamos para o próximo, tá? O próximo exercício, tá, também é um exercício do item 1. É uma outra expressãozinha que ele pede para nós calcularmos. Então, 1, item B, eu tenho 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Então, para resolver esse exercício aqui, eu vou olhar o maior fatorial, que é o 7, tá? E vou expandir ele até o próximo maior, que é o 4 fatorial. Então, isso vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido. Vou expandir o menor, que é 3. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Tudo isso multiplicado por 4 fatorial. Então, novamente, no numerador eu tenho um produto de 4 fatores, onde um deles é o 4 fatorial, e também no denominador tem um produto de 4 fatores, onde um deles é o 4 fatorial. Então, vou simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Então, isso vai me sobrar 7 vezes 6 vezes 5 no numerador, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Agora, como eu tenho um produto aqui, 7 vezes 6 vezes 5, eu posso simplificar o 6 do numerador com o 6 do denominador. Então, isso fica 7 vezes 5, e 7 vezes 5 dá 35. Tá? Então, o resultado dessa expressão 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial é 35. E assim a gente encerra a solução do item 1B. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aí, resolvendo o exercício 2. Tá? O exercício 2 nos diz o seguinte: simplifique as expressões. Então, exercício 2, item A. Então, eu tenho aqui n fatorial mais
n mais 1 fatorial dividido por n fatorial, tá? Então eu quero simplificar isso, tá? Então primeiro eu vou observar quem é o menor fatorial que eu tenho aqui. Nesse caso é o n fatorial, que aparece no numerador e denominador. Ah, professor, como que eu identifico o menor fatorial? Ah, vamos supor lá que a gente vai ver no exercício 4 que aparecem vários fatoriais. Então o que você faz? Pega um valor numérico para a variável, nesse caso é n, e substitui e vê qual vai dar o menor. Então, por exemplo, se eu pegar n igual a 3, aqui vai ficar 3 fatorial, aqui fica 4 fatorial e aqui fica 3 fatorial. Então, quem é o menor fatorial? O 3. Então, nesse caso, o n fatorial. Tá? Então, para simplificar, eu vou ter que expandir os maiores fatoriais até chegar no menor. Então, nesse caso, só tem um, que é o n mais 1. Então, vou abrir o n mais 1 até chegar no n fatorial. Então, isso vai ser igual. Vou repetir. N fatorial mais o n mais 1. O primeiro termo fica n mais 1 vezes n fatorial. E tudo isso dividido por n fatorial. Então, isso vai ser igual. Observemos que n fatorial ele aparece nas duas parcelas do numerador. Então, aplicando a distributiva inversa, eu vou colocar ele em evidência. Então, quando eu coloco em evidência, essa primeira parcela aqui está multiplicado por 1. Então, isso vai ficar n fatorial que multiplica 1 da primeira parcela mais o n mais 1 da segunda parcela. Tudo isso dividido por n fatorial. Então, n fatorial é um fator, tá, do numerador e no denominador. Então, eu vou simplificar o n fatorial do denominador com o numerador. Então, isso vai ser igual a 1 mais n mais 1, somando termos semelhantes, que é 1 e 1, vai ficar n mais 2. Ok? Então, o fatorial inicial é n fatorial mais n mais 1 fatorial sobre n fatorial. Ele pode ser reescrito apenas como n mais 2. Observações. Por que eu posso fazer essa simplificação do n fatorial com n fatorial? O n, ele é natural. Então, professor, e se o n for zero, não vai ter uma divisão por zero? Não, porque 0 fatorial, tá, é igual a 1. Então, aqui eu não tenho esse problema de fazer essa simplificação, tá bom? Então, agora vamos para o exemplo 2, tá? O que diz o exemplo B, né, do item 2? Então, 2B. Ele pede para a gente simplificar n mais 2 fatorial vezes n fatorial dividido por n mais 1 fatorial e tudo isso elevado ao quadrado. Então, novamente, observando os fatoriais, o menor deles é o n mais 1, o n fatorial, tá? Então, eu vou ter que abrir o n mais 2 fatorial e o n mais 1 fatorial até chegar em n fatorial. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. No n mais 2 vai ficar n mais 2 vezes n mais 1 vezes n fatorial. Então, essa é a expansão do n mais 2. Só que tem o quê? O n fatorial lá do início multiplicando também. Dividido. N mais 1 fatorial, abre colchetes, vai ficar n mais 1 vezes n fatorial e tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui eu vou ter que tomar um cuidado, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que fazer algumas observações. Observe que esses dois caras aqui, ó, são idênticos. Eu estou multiplicando eles. Então, multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, continuando aqui, só pegar uma folha limpa. Um minutinho só. Continuando a conta aqui na outra folha, tá? O que eu tenho? Vou repetir esse produto aqui, o n mais 2 vezes n mais 1. Então, isso vai ficar
igual a n mais 2 vezes n mais 1. E o n fatorial vezes n fatorial, vou abrir colchetes e escrever n fatorial elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por. Agora vamos analisar o denominador. O denominador, eu tenho aqui dois números, n mais 1 vezes n fatorial elevado ao quadrado. Então, produto de base diferente elevado ao mesmo expoente. Então, o expoente aqui, ó, ele vai distribuir para cada um dos fatores do produto. Então, vai ficar n mais 1 elevado ao quadrado vezes n fatorial ao quadrado. Então, dessa maneira, eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar o n ao quadrado, n fatorial ao quadrado, com n fatorial ao quadrado. Porque aqui eu tenho 3 fatores, um deles é o n fatorial ao quadrado, e aqui eu tenho 2, um deles é o n fatorial ao quadrado. O que me sobra? Sobra n mais 2 vezes n mais 1, dividido. O n mais 1 ao quadrado é o produto de n mais 1 por n mais 1. Então, n mais 1 vezes n mais 1. Agora, olhando aqui, o que eu tenho? Eu tenho dois termos, né? Dois fatores no numerador, um deles é o n mais 1 e eu tenho o n mais 1 vezes n mais 1 no denominador. Então, vou usar um deles para simplificar com o de cima. Então, n mais 1 com n mais 1, simplifiquei. Isso vai ficar igual a n mais 2 sobre n mais 1. Tá? Então, a expressão inicial aqui do exercício 2b, que era n mais 2 fatorial vezes n fatorial dividido por n mais 1 fatorial ao quadrado, se resume à expressão n mais 2 sobre n mais 1. Ok? Então, aqui nós encerramos o exercício 2. Ok? Então, o próximo passo é nós irmos para o exercício 3. Tá? Então, vamos lá. O exercício 3. Então, no exercício 3, ele diz o seguinte: obtenha a n natural tal que. Então, ele nos dá uma equação aí para resolver. Então, eu tenho n mais 1 fatorial dividido por n fatorial igual a 10. Então, o exercício anterior, que é o 2, ele nos dava como simplificar uma expressão que envolve fatorial. E a gente vai ter que reescrever o lado esquerdo da equação para fazer essa simplificação. Então, vou analisar o menor fatorial aí, é o n fatorial. Então, vou expandir o n mais 1 até chegar no n fatorial. Então, vai ficar 6 somente c. Por que 6 somente c? Porque eu estou com uma equação agora, tá? Então, vai ficar n mais 1 vezes n fatorial dividido por n fatorial igual a 10. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, no meu numerador, tenho dois fatores, um deles é o n fatorial e no denominador tenho o n fatorial. Vou simplificar n fatorial com n fatorial. Então, isso vai ficar 6 somente c, n mais 1 igual a 10. Ah, professor, eu posso fazer essa simplificação? Pode. Por quê? Porque o nosso n, ele é natural, e se n for 0, 0 fatorial é 1. Então, essa divisão nunca vai ser 0. Tá? Então, simplificando aí, sobrou n mais 1 fatorial. N mais 1 igual a 10. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, o que eu vou fazer? Vou somar o oposto de ambos os lados. O oposto de quem? Do 1, que é o menos 1. Então, vai ficar n mais 1 menos 1 igual a 10 menos 1. Então, simplificando aqui, 1 menos 1 fica 6 somente c, n do lado esquerdo, e 10 menos 1 dá 9. Então, qual é a solução dessa equação? N igual a 9. Então, o conjunto solução é o unitário 9. Então, dessa forma, a gente chegou aí na solução do exercício 3A. O próximo exercício é o exercício 3B. Então, vamos lá. Exercício 3B. O que diz o exercício 3B? É para fazer a mesma coisa, resolver uma equação com n natural, só que no item B, o que eu tenho? Eu tenho a expressão n fatorial mais n menos 1
fatorial igual a 6 que multiplica n menos 1 fatorial. Agora, nesse caso, eu tenho n fatorial e n menos 1 na expressão. Quem é o menor? O menor é o n menos 1 fatorial. Então, vou ter que escrever o n fatorial em função do n menos 1, ou seja, vou expandir ele até n menos 1. Então, isso vai me dar 6 somente c, n vezes n menos 1 fatorial. Essa é a expansão do n fatorial. E vou repetir o restante. Mais n menos 1 fatorial igual a 6 vezes n menos 1 fatorial. Agora eu observo o quê? Eu observo que o n menos 1 fatorial ele aparece nas duas parcelas do membro esquerdo da equação e no membro direito da equação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse n menos 1 fatorial. Tá? Então, quando eu faço isso, na primeira parcela do lado esquerdo sobra n. Na segunda parcela, ele tem o 1 multiplicando o que está escondido aqui. Então, 1 vezes n menos 1 fatorial. Quando eu simplifico, sobra 1. Então, vai ficar mais 1. Tá? Igual a quanto? Igual a 6. Porque quando eu simplifico n menos 1 fatorial, sobram 6. Então, dessa maneira aqui, 6 somente c. Vou somar o oposto do 1 de ambos os lados. Então, vai ficar n mais 1 menos 1 igual a 6 menos 1. Então, cortando esses dois termos que são opostos, 6 somente c, n igual a 6 menos 1, que é 5. Então, quem é a solução da equação n fatorial mais n menos 1 fatorial igual a 6 vezes n menos 1 fatorial? É n igual a 5. Então, conjunto de solução é o unitário 5. Tá? Então, aqui nós encerramos, então, o exercício 3. Próximo passo é resolver o exercício 4. Tá, então vamos lá para o exercício 4. O que nos diz o exercício 4? O exercício 4, ele diz para calcular x, tá, natural, nas equações abaixo. Então é semelhante ao exercício 3, só que ele só é um pouco mais complexo porque ele tem mais fatoriais. Então vamos lá. O exercício 4, item A, eu tenho a seguinte expressão: x fatorial mais x mais 1 fatorial mais x menos 1 fatorial, tudo isso dividido por x fatorial vezes x menos 1 fatorial. E toda essa fração igual a 7. Então, temos aí a nossa equação que nós queremos trabalhar. Tá? Então, aqui nós temos, então, que simplificar o lado esquerdo. Então, o menor fatorial que aparece na expressão do lado esquerdo é o x menos 1. Tá? Então, vamos ter que expandir o x, tá? Menos 1, o x fatorial e o x mais 1, até chegar no x menos 1 fatorial. Só corrigindo aqui, pessoal, aqui é mais, tá? Não é vezes. No denominador é x fatorial mais x menos 1 fatorial, tá? Então, esse x mais 1 e esse x fatorial, nós vamos expandir até chegar no x menos 1 fatorial. Ok? Então, vamos lá. O x fatorial vai ficar 6 somente c, x vezes x menos 1 fatorial. Mais o x mais 1 vai ficar x mais 1 vezes o x vezes o x menos 1 fatorial. Então, eu tive que abrir até o terceiro termo desse fatorial. Tá? X mais 1, tira 1 fica x, tira 1 fica x menos 1. Mais o x menos 1 fatorial que eu já tinha lá no meu numerador. Nele eu não mexo porque ele é meu menor, o menor que nós temos. Tudo isso dividido por esse x fatorial vai ficar x vezes x menos 1 fatorial mais o x menos 1 fatorial que eu já tinha na expressão. Tudo isso igual a 7. Tá?
Então vamos lá. O que eu tenho que observar? No numerador, eu tenho 1, 2, 3 parcelas. O que eu tenho em comum nessas 3 parcelas? O fator x menos 1 fatorial. Então, vou colocar ele em evidência aplicando a distributiva inversa. Então, isso vai ficar x menos 1 fatorial que multiplica. Então, na primeira parcela sobra x, mais na segunda vai sobrar, já vou até fazer direto aqui, ó, x vezes x, x quadrado, e x vezes 1, mais x. Na terceira parcela, o 1 que está multiplicando aqui escondido vai ficar então mais 1. Tudo isso dividido por... Agora, no meu numerador, eu tenho 2 parcelas que têm em comum o x menos 1 fatorial. Então, isso vai ficar x na primeira parcela, tá? Mais, aqui eu tenho 1 multiplicando, mais 1. Tudo isso multiplicado por x menos 1 fatorial, tá? Só passar por cima aqui. É x menos 1 fatorial, tá? Então, o que eu tenho comum? Isso tudo igual a 7, desculpa. O que eu tenho comum aqui nos dois termos da minha fração? Eu tenho o fator x menos 1 e x menos 1 fatorial. Então, vou simplificar esses dois termos aqui. O que me sobra no meu numerador? Sobra o outro fator, né? C e somente C. Então, já colocando em ordem, x quadrado, x com x dá 2x, mais 1. Então, x mais x dá 2x. Tudo isso dividido por x mais 1, e tudo isso igual a 7. Agora, o que eu vou observar? Que esse x quadrado mais 2x mais 1, tá? Ele é o quadrado perfeito da soma x mais 1. Então, isso vai ficar c somente c, x mais 1 ao quadrado, dividido por x mais 1, igual a 7. Então, eu tenho x mais 1 ao quadrado, dividido por x mais 1. Então, isso aqui simplifica, que sobra x mais 1 no numerador. Então, fica x mais 1. E tudo isso igual a 7. Ah, professor, posso fazer essa simplificação? Posso. Por quê? Porque o nosso x é natural. Se ele é natural, se for 0 aqui o x, vai dar 1 x mais 1, né? Então, não vai dar 0 nunca a parte do denominador. Então, somando o oposto do 1 de ambos os lados, vai ficar x igual a 7 menos 1. Então, isso implica x igual a 6. Então, quem é a solução da nossa equação? É o unitário 6. Então, a equação inicial, x fatorial mais x mais 1 fatorial mais x menos 1 fatorial dividido por x fatorial mais x menos 1 fatorial igual a 7, tem como solução x igual a 6, ou seja, conjunto unitário 6. Tá? Vamos para o próximo aí. O próximo exercício, tá? É o seguinte, é o item B de bola, exercício 4, item B. Então, a expressão é 20, que multiplica x menos 1 fatorial menos x mais 1 fatorial dividido por x fatorial, e tudo isso igual a 0. Então, eu tenho que calcular esse fatorial, essa equação aí, e como que eu começo? Olhando quem é o menor fatorial. Meu menor fatorial é x menos 1. Então, o x mais 1 vai ter que ser expandido até x menos 1, e o x fatorial também até x menos 1 fatorial. Então, isso vai dar 6 somente c, 20, que multiplica x menos 1 fatorial. Então, na primeira parcela não vou mexer. Menos, na segunda, o x mais 1 vai ficar x mais 1 vezes x menos 1 fatorial. Então, a segunda parcela, que é o x mais 1 fatorial, expandir até o x menos 1. Tudo isso dividido por x fatorial fica x vezes x menos 1 fatorial. Tudo isso igual a 0. Então, novamente,
Analisando a minha expressão, eu concluo que eu tenho como fator comum o x menos 1 fatorial nas duas parcelas aqui do meu numerador. Então, vou colocar ele em evidência aplicando a distributiva inversa. Então, isso vai ficar 6 somente c, x menos 1 fatorial que multiplica. Então, vamos lá. Na primeira parcela, se eu coloco x menos 1 em evidência, sobra o 20 menos. Né? Na segunda parcela, vai sobrar x mais 1 vezes x. Então, multiplicando a distributiva aqui, ó, vai ficar menos o x ao quadrado mais x. Tudo isso dividido por x vezes x menos 1 fatorial igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Vou simplificar. Porque aqui eu tenho como fator comum x menos 1 fatorial e aqui eu também tenho. Então, numerador com denominador simplifica. O que me sobra? 6 somente c. Já vou colocar em ordem, aplicando a distributiva aqui do sinal de menos. Então, vai ficar menos x quadrado menos x mais o 20 dividido por x igual a zero. Tá? Então, vamos analisar o que nós temos aqui até agora. Então, a gente saiu daqui, tá, da primeira equação, e chegamos nessa equação aqui. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Que o domínio dessa parte aqui, como eu tenho x menos 1, vai ser x maior ou igual que 1, sendo x qualquer natural com essa condição, maior ou igual que 1. Então, esse x aqui do meu denominador, ele nunca vai ser zero. Tá? Então, para resolver essa equação, eu vou apenas considerar o meu numerador. Tá? A solução do meu numerador, tá, é a solução da equação inicial. Porque se aqui nunca vai ser zero, a única possibilidade da equação toda ser zero é se o numerador for zero. Né? Então, vou olhar para o x menos x quadrado menos x mais 20 igual a zero. Então, isso vai ficar, implica, menos 6 somente c, né? Menos x quadrado menos x mais 20 igual a zero. Tá? Então, aqui nós temos a equação do segundo grau. Tá? Então, para resolver uma equação do segundo grau, vou precisar calcular o discriminante. Então, eu preciso identificar o a é menos 1, o b é menos 1 e o termo dependente c é 20. Tá? Então, vamos lá. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta ele vai ser menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que também é menos 1, que multiplica o c, que é 20. Tá? Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 que multiplica menos 1 dá mais 4. 1 vezes 20, mais 80. Então, delta é igual a 81. Então, se é 81, indica que eu vou ter duas raízes distintas. Tá? É positivo. Então, vamos calcular o valor de x aqui. Ó. Então, x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 81 dividido por 2 vezes menos 1. Então, meu x aqui vai ser 1 positivo, né, jogo do sinal menos 1, mais ou menos 9 dividido por menos 2. Ok? Então, esse é o nosso x. Então, pelo mais ou menos aqui da fórmula, tá, do x, eu vou resolver dois casos. Então, eu vou ter aqui, ó, x1 igual, vou considerar o mais 9. Então, vai ficar 1 mais 9 dividido por menos 2, que dá 10 dividido por menos 2, que vai dar menos 5. Ah, por que menos 5, professor? Porque aqui eu estou dividindo dois números, um deles é negativo. Então, sinais trocados, o resultado fica negativo. x2, vou considerar agora o menos 9. Então, 1 menos 9 sobre menos 2. 1 menos 9, menos 8, dividido por menos 2. Divisão de dois negativos fica positivo. 8 dividido para 2, 4. Então, eu cheguei realmente em duas raízes distintas para a equação.
menos 5 e 4. Qual delas eu vou considerar? As duas? Não. Vou considerar a que é natural. Quem é natural? O x igual a 4. Então, nessa equação, x tem que ser igual a 4. Ou seja, conjunto de solução é o unitário 4. Por quê? Menos 5 não é natural, é inteiro. E o exercício pede para considerar x natural. E o nosso domínio é x maior ou igual a 1. Então, o 4 é maior ou igual a 1. Ok, está dentro da condição inicial. Então, a equação inicial tem como solução x igual a 4. Ok? Então, aí nós vencemos o exercício 4b. Então, vamos para o próximo. No exercício 4c, nós temos a seguinte expressão, a seguinte equação. 4, item C. Então, no item C eu tenho x mais 5 fatorial mais x mais 4 fatorial igual a 35 vezes x mais 3 fatorial. Ok? Então, novamente, analisando os fatoriais que aparecem, o x mais 3 é o menor deles. Então, eu vou ter que expandir esses dois aqui até chegar no x mais 3. Então, o x mais 5 vai ficar 6 somente c, x mais 5 vezes x mais 4 vezes x mais 3 fatorial. Mais o x mais 4 fica x mais 4 vezes x mais 3 fatorial igual a 35 vezes x mais 3 fatorial. Agora, vou analisar a minha equação toda. Então, vamos lá. Vamos observar o seguinte, que nessa primeira parcela aqui, ó, x mais 5 vezes x mais 4 vezes x mais 3 fatorial, eu tenho um x mais 3 aqui. Na segunda parcela, eu tenho x mais 4 vezes x mais 3 fatorial. Então, também tenho x mais 3 fatorial. E do outro lado da minha equação, no segundo membro, do lado direito, eu também tenho x mais 3 fatorial. Isso nos permite a simplificar o x mais 3 em todos os membros. Tá? Por quê? Porque o x é natural, então esse x mais 3 aqui, fatorial, nunca vai ser zero. Tá? Então, eu posso fazer essa simplificação. Então, quando eu simplifico dessa forma, tá? Eu tenho 6 somente c, do lado direito, esquerdo fica x mais 5 vezes x mais 4, mais o x mais 4, isso tudo igual a 35. Agora, como a gente já eliminou os fatoriais, vamos resolver o restante da equação. Então, aqui eu vou aplicar uma distributiva. Ó. O x aqui vai multiplicar o x e o 4, então vai ficar 6 somente c, x quadrado mais 4x, e o 5 vai multiplicar o x e o 4, então vai ficar mais 5x mais 20, mais o x mais 4 do restante do lado esquerdo. Tudo isso igual a 35. Então, agora eu vou somar termos semelhantes do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, o x quadrado só tem ele, então vou repetir, x quadrado. Aqui eu tenho 4x mais 5x mais x, que totaliza mais 10x. E aqui eu tenho o 20 e o mais 4, então vai dar mais 24. E tudo isso igual a 35. Agora, somando o oposto do 35 de ambos os lados da igualdade, vai ficar x quadrado mais 10x mais 24 menos 35 igual a zero. Então, isso vai ser 6 somente c, x quadrado mais 10x menos, né? Porque 24 menos 35 vai dar menos 11, tudo isso igual a zero. Então, o que eu tiro daqui? Dessa equação do segundo grau, eu tiro que o a é igual a 1, o b é igual a 10 e o c é igual a menos 11. Tá? Porque se eu tenho uma equação do segundo grau, vou ter que usar o discriminante aí para calcular a solução. Então, o delta é b quadrado menos 4ac
Então, substituindo, vai ficar 10 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 11. Então, isso vai dar 100, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 11 dá mais 44. Então, 10 ao quadrado dá 100, esse produto aqui vai dar mais 44. Então, o delta é 144. Então, o delta é positivo. Se o delta é positivo, isso já me garante que eu tenho duas raízes e eu vou ter apenas que ver qual ou quais raízes se encaixam para a minha solução. Então, vamos calcular o valor de x aqui do lado. Tá? Então, vamos lá. O x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então, substituindo, vai ficar menos 10 mais ou menos a raiz quadrada de 144 dividido por 2 vezes 1. Então, isso vai ficar menos 10 mais ou menos a raiz de 144, que é 12, dividido por 2. Então, novamente, eu tenho duas possibilidades. x1 igual, vou considerar o sinal de mais primeiro. Então, menos 10 mais 12 sobre 2. Então, menos 10 mais 12 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. x2. Tá? Menos 10, agora o menos 12, dividido por 2. Então, isso vai dar menos 22 sobre 2, que dá menos 11. Então, aqui eu tenho o quê? Duas soluções. Só que a única que me interessa é o x igual a 1. Tá? É essa daqui. Essa daqui, como é negativa, eu não vou considerar. Tá? Então, a solução final do meu exercício é x igual a 1. Ou conjunto de solução unitário 1. Ok? Então, essa é a solução do exercício 4, item C. Ou seja, a expressão 5x, x mais 5 fatorial mais x mais 4 fatorial igual a 35 vezes x mais 3 fatorial me deu x igual a 1. Tá? Agora, por fim, o último exercício dessa lista, que é o exercício 4, item D. Tá? Então, o que diz o exercício 4, item D? Opa! Item D de dado. O que ele diz? Que n menos 1 fatorial é igual a 120. Tá? E aí, como que a gente vai resolver esse tipo de exercício? Por quê? Porque do lado esquerdo eu só tenho um fatorial, tá? Que é o n menos 1 fatorial. Então, não vou ter como simplificar ele com alguém. Tá? E nem tenho como expandir ele, porque tudo vai ficar em função de n. E vai aparecer uma infinidade de n's aí para serem multiplicados. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar com 120. Tá? Ou seja, para eu trabalhar com 120, eu vou ter que fatorar esse 120 de maneira que apareça os elementos de um fatorial. Tá? Então, eu tenho que lembrar que quando eu expando um fatorial, né, os últimos elementos que aparecem é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4 e assim por diante. Então, eu vou ter que fatorar o 120 de maneira a aparecer com essa sequência de fatores aqui. Então, vamos fazer aqui do lado, ó, o 120. 120 é divisível por 1, porque todo número é divisível por 1. Tá? Então, eu vou começar pelo próximo, que é o 2. O 2 divide o 120? Divide. Dá, sobra 60. Então, já fiz o 2 aqui. Ó. Próximo é o 3. Será que o 60 é divisível por 3? 60 é divisível por 3. Vai dar 20. Né? Então, já foi o próximo. Agora, vamos com o 4. O 20 é divisível por 4? É. Sobram 5. Tá? Agora, quem é o próximo depois do 4? O próprio 5. O 5 é divisível por 5, que dá 1. Então, eu fatorei o 120 de maneira a aparecer com os elementos de um fatorial aí. Tá? Então, o que eu tenho o quê? Que o 120 ele é escrito como 1 vezes
2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Mas isso significa o quê? Que o 120 é 5 fatorial. Tá? Então, eu vou usar isso para resolver a minha equação. Tá? Então, vamos lá. N menos 1 fatorial igual a 120 é 6 somente C, N menos 1 fatorial for igual a 5 fatorial. Tá? Agora, como eu tenho 2 fatoriais de ambos os lados, para continuar resolvendo, eu posso considerar somente o argumento aqui de cada fatorial. Então, isso vai ser 6 somente C, o N menos 1, que é o argumento aqui, igual a argumento desse aqui, que é o 5. Então, somando o oposto do menos 1 de ambos os lados, vai ficar N igual a 5 mais 1, 6 somente C, N igual a 6. Tá? Então, o conjunto de solução aqui é unitário 6. Então, se eu faço aqui, ó, N menos 1, que é 6, então fica 6 menos 1 dá 5 fatorial, e a gente viu que 5 fatorial dá 120. Ok? Então, observe que essa fatoração que eu fiz aqui, pessoal, não é a mesma fatoração para calcular MMC e MDC. É uma fatoração que me deu os elementos que compõem um fatorial de um número. Tá? Então, observe, 1, 2, 3, 4 e eu parei no 5. Então, o produto desses 5 fatores aqui, ó, dá o número que eu tenho ali, que é o 120. Ok? Então, aqui nós encerramos, tá, a nossa videoaula com a solução de todos os exercícios da lista 1. Espero que vocês estudem e tenham um bom aproveitamento aí na disciplina. Tá? Até a próxima videoaula aí. Muito obrigado.